Alô, Opa, bom dia, gente. bom dia, professor. Tudo bom? Tudo e senhor? Tudo ótimo, tranquilo. Guardar um minutinho aqui para o início da aula. Deixa eu compartilhar o material. O fim de semana foi bem prolongado, né? Então deu para descansar bastante. E nós estávamos revisando o conteúdo de literatura e revisamos até o pré-modernismo. Uma vez que acaba o pré-modernismo, nós revisamos as vanguardas artísticas. Por quê? Porque essas vanguardas artísticas vão acontecer na Europa no final do século XIX e início do XX, e são exatamente essas vanguardas que vão abrir caminho para a primeira geração modernista, porque na Europa essas vanguardas artísticas vão causar um escândalo assim, e é exatamente isso que vai motivar os intelectuais brasileiros vinculados ao modernismo a buscarem nelas uma espécie de norte, uma espécie de inspiração. O que são vanguardas? Vanguardas, em termos artísticos, designa aqueles que preveem e anunciam o futuro, os novos tempos. Por isso é que o nome é vanguarda. O que é vanguarda? É o que está na frente. A vanguarda apresenta a tendência do futuro. Evidentemente, nem sempre essa tendência do futuro vai se concretizar, mas ela tem essa pretensão de estar à frente do seu tempo. Então, tivemos diversas vanguardas ocorridas na Europa no início do século XX. Nós já estudamos as vanguardas, então hoje vamos retomar. O que são vanguardas, então? É o conjunto de tendências que, numa determinada época, se opõem às tendências vigentes, principalmente no campo das artes. Os textos seguintes registram alguns dos princípios fundamentais dos movimentos de vanguarda europeus do início do século XX. Tais manifestações artísticas surgiram em torno da Primeira Guerra Mundial, compreendendo o período que antecedeu e o período que a sucedeu, quando o mundo já se preparava para a Segunda Guerra Mundial. Então, as vanguardas europeias ocorrem num contexto muito conturbado, um contexto da Primeira Guerra Mundial, e elas são uma forma de reação ao pensamento muito racional, porque, diante do horror causado pela guerra, a literatura tradicional não seria capaz de representar todo o sofrimento, toda a barbárie da guerra. Então, eles acreditavam que você não poderia representar aquele momento por meio de uma literatura convencional, por meio de uma arte convencional. Seria necessário uma arte mais doidinha para dar conta de tratar de toda aquela complexidade.
Quais são as vanguardas europeias? O futurismo, que tem origem em 1909. O cubismo se origina em 1913. O expressionismo, em 1910. O dadaísmo, em 1918. E o surrealismo, em 1924. Essas vanguardas europeias vão marcar muito a literatura brasileira e a pintura também no Brasil. Por isso é que são muito importantes de serem estudadas. É um conteúdo fundamental para a prova de linguagens. Quais são as principais características do período, que é esse período em que ocorrem as vanguardas europeias? A Belle Époque, no caso da Europa e do Brasil. O que é Belle Époque? É o contexto em que a França se mantém como um centro cultural importante, e é um centro cultural em que os intelectuais gostavam de beber, de fazer algazarras, de discutir. Então, é um momento de efervescência de ideias na França. Euforia burguesa pelo advento da era da máquina. Vocês sabem, a máquina, no século XIX, se constitui e se desenvolve, mas para o final do século XIX nós temos o surgimento do automóvel. No início do século XX já se pensa no avião, né, na máquina voadora. Então existe uma euforia com relação à tecnologia. A ideia de que você vai poder voar, de que vai poder andar de automóvel, né? O automóvel se torna um fascínio. Temos também o culto ao progresso, à velocidade e aos confortos propiciados pela tecnologia. Então, o progresso é a chave para entender o século XIX, essa transição para o século XX. E surge o cinema, o automóvel e as máquinas voadoras, no caso, os precursores do avião. Então, vejam que é um contexto de extremas novidades. E essas novidades, por exemplo, máquina voadora, né, o avião, isso vai causar uma comoção no imaginário artístico. Por isso, você vê nessas vanguardas europeias muitas imagens de objetos estranhos, objetos flutuando. A máquina aparece com muita frequência, porque estamos nesse contexto de euforia. Quais são as características gerais das vanguardas? A fundação da modernidade, porque surgem novas linguagens e temáticas. Então, ali está a raiz do modernismo e da modernização da cultura. Enfocam a euforia e o pessimismo. Então, é curioso que são dois sentimentos contrários e que são muito explorados nas vanguardas. Um é o sentimento de euforia. Por que euforia? É muita emoção por conta dessas novidades todas. Então, algumas vanguardas vão ser muito otimistas, como, por exemplo, o futurismo, né? E outras vão ser pessimistas, porque vão ver muita coisa negativa, como o expressionismo, por exemplo. Temos também críticas às convenções burguesas, o irracionalismo, porque é uma revolta contra a razão, a negação do academicismo, ou seja, da arte muito quadradinha, negação das formas fixas na literatura e defesa da independência das linguagens artísticas. E a situação histórica em que ocorrem as vanguardas? A Primeira Grande Guerra Mundial, que vai acontecer de 14 a 18, a ruína econômica dos países europeus, esse desastre decorrente, inclusive, da própria guerra, declínio dos valores e falência dos ideais, desilusão, desencanto, perplexidade, tudo isso reflete, então, nas vanguardas mais pessimistas,
e descrédito das antigas certezas científicas e religiosas. Então, é uma era de incertezas. Qual é o contexto intelectual das vanguardas europeias? Quais foram as influências intelectuais? A psicanálise, que é o inconsciente, de Sigmund Freud. Então, vai impactar muito o surrealismo, a ideia de que nós somos dominados por forças inconscientes. O intuicionismo, que é a fonte do conhecimento, de Henri Bergson, um francês. A intuição, a base do conhecimento e não a razão. Então, não há nada de razão mais para pensar a arte. Agora é só intuição, irracionalidade, instinto. A morte de Deus e a filosofia de Friedrich Nietzsche ganhou espaço. Então, aqui entra um aspecto também muito de ateísmo. E a arte acompanha o colapso do mundo burguês e reflete a tensão do momento. Então, é um momento de extrema tensão e a arte é tensa exatamente por isso. Quais são as vanguardas europeias, então? O futurismo, o próprio nome já é muito claro, o futurismo dos movimentos de vanguarda é o mais otimista. É otimista com relação, claro, ao futuro. Esse movimento surgiu em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista, pelo italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. O que são manifestos? Manifestos são textos publicados em jornais em que intelectuais expõem uma nova visão, expõem uma opinião muito forte sobre algum tema. A gente observa muitas vezes, no Brasil, tem acontecido manifestos. O que são esses manifestos nos jornais? Por exemplo, quando houve a questão sobre a OMS, né? Se você deve ficar em casa ou deve sair para trabalhar. Houve, então, grupos de artistas que fizeram manifesto, ou seja, defendendo que sim, tem que ficar em casa. Isso é um manifesto. É quando, diante de uma situação complexa, intelectuais se manifestam, por isso o nome manifesto. E eles se manifestavam em jornais. Hoje, os manifestos também podem acontecer na televisão, digamos, em anúncios publicitários, etc. Quais eram as características do futurismo? Eles rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se na velocidade e na tecnologia. Então, é um movimento de vanguarda muito otimista. Eles também gostavam muito da guerra e da violência. É o único movimento de vanguarda que tem essa característica de gostar da guerra e da violência. Por quê? Porque para eles a guerra e a violência eram importantes porque eliminariam as pessoas atrasadas. Somente os fortes, aqueles preparados para o futuro, se manteriam. Então, é um movimento extremamente complicado porque tem ideais nazistas e fascistas. Então, influenciou diversos outros artistas, inclusive no Brasil, mas não no aspecto da guerra, e sim no aspecto do futuro, da ênfase no futuro. Temos aqui um exemplo de peça futurista, que é a Parada Amorosa. O cubista Picabia faz nítida homenagem à máquina, realçando a tendência futurista de valorizar os mecanismos que movem o mundo, em suas próprias palavras. A ideia de que a máquina existe para nos mover em direção ao futuro é a base do futurismo. Então, nós vamos caminhar para o futuro muito rapidamente, em alta velocidade, por meio de máquinas. Então, é uma visão muito iludida com o progresso, né? Outro exemplo, o automóvel, de Giacomo Balla. É claro que aqui você não vê o automóvel, é porque é muito rápido, é tão rápido que você não vê.
Então, essa ideia da velocidade, do movimento sempre voltado para o progresso, voltado para a direita aqui da tela, é a ideia do futurismo. E na literatura, como o futurismo se apresenta? A destruição da sintaxe e da disposição das palavras em liberdade. O emprego do verbo no infinitivo, com vistas à substantivação da linguagem. Abolição de adjetivos e advérbios. Emprego de substantivo duplo, burguês, burguês, burguês níquel, mulher, golfo, em lugar de substantivo acompanhado de adjetivo. Abolição da pontuação. A pontuação agora, no futurismo, é substituída por sinais de matemática, mais, menos, igual, maior, menor, menor, maior, quer dizer. Por quê? Porque a ideia agora é de cálculo. Quanto tempo demora para chegar ao futuro? Onde está o futuro? Então, essa é a base do futurismo. Um exemplo de poema futurista, Ode Triunfal. Então, você já tem aqui o título, Triunfo, a ideia de glória. É muito fácil distinguir o futurismo, porque é o único que tem esse caráter de adorar essas mudanças todas na tecnologia, a guerra, vai achar muito bom. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas, da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, R eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Então a ênfase aqui está nos maquinismos, na engrenagem das máquinas que leva ao futuro. Então temos aqui o Manifesto Futurista, que ocorre nesse jornal. Os jornais, então, abriam espaço para esses manifestos, e aí ficavam famosíssimos, né, por conta do futuro. Aqui está escrito o manifesto La Futurisme, está escrito em francês, mas é aqui o manifesto. Vamos ver, então, alguns trechos do manifesto traduzidos. Nós pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e a intrepidez, ou seja, a falta de medo. Coragem, audácia e revolta serão elementos essenciais da nossa poesia. Nós afirmamos que a magnificência do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida cuja capota é adornada com grandes canos, como serpentes de respirações explosivas de um carro bravejante, que parece correr na metralha, é mais bonito do que a vitória da Samotrácia. Nós queremos cantar hinos ao homem à roda, que arremessa e lança de seu espírito sobre a terra ao longo de sua órbita. O poeta deve esgotar a si mesmo com ardor, esplendor e generosidade, para expandir o fervor entusiástico dos elementos primordiais. Exceto na luta, não há beleza. Nenhum trabalho sem um caráter agressivo pode ser uma obra de arte. Poesia também deve ser concebida como um ataque violento em forças desconhecidas para reduzir e serem prostradas perante o homem. Então, aqui o apelo à violência. Nós glorificaremos a guerra, a única higiene militar, patriotismo, o gesto destrutivo daqueles que trazem a liberdade, ideias pelas quais vale a pena morrer, e o escarnecer da mulher. Então, aqui a guerra é vista como uma higiene. Por que a guerra é uma higiene? Porque ela vai limpar tudo o que há de fraco, feio, doente. Então, essa é uma visão bastante polêmica do futurismo. Tem que matar as mulheres, as pessoas doentes, feias, para o progresso ocorrer. Essa é a visão do futurismo. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo, lutaremos contra o moralismo, feminismo,
toda covardice oportunista ou utilitária. Então, esse é o manifesto futurista, que tem esse caráter, né, muito agressivo, mas é a única vanguarda que é adepta do nazismo, né? Preciso dizer isso. Então, aqui temos uma estátua. Sobre o futurismo, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre esse movimento futurista, iniciado pelo italiano Marinetti, na França? Professor, já pode falar que esse movimento ele é meio conservador? É, muito. O futurismo é muito conservador. É conservador, na verdade, não é conservador, não. É reacionário, na verdade, que é mais do que conservador. Porque ser conservador não é necessariamente algo ruim. Uma pessoa tem o direito de ser conservadora. Agora, ser reacionária é algo complicado. O que é a pessoa reacionária? É a pessoa que se apega ao que há de mais atrasado e mais pouco democrático, digamos assim. Então, é matar as mulheres, acabar com as mulheres, defender a guerra como uma forma de higiene, ou seja, vai eliminar os homens fracos, doentes. Então, está muito ligado ao que seria depois o nazismo. Não sei se vocês já viram aquele documentário chamado Arquitetura da Destruição. O que ocorre no documentário, o documentário retrata muito bem como o nazismo se baseou muito na arte, né? Porque a arte vai ser vista para o nazismo como uma demonstração do estado mental das pessoas. Então, se um pintor pinta um determinado tipo de desenho assim que demonstra uma ênfase na irracionalidade, é porque ele é louco. Então, vai perseguir esse tipo de poeta, de escritor, de pintor, de escultor. Então, vai haver uma perseguição aos artistas e vai haver uma adoração dos artistas conservadores. Aí sim tem um conservadorismo. Aquele artista que valoriza a pátria, que valoriza a força do homem, né? Então, que tem um certo machismo. Isso vai ser valorizado pelo nazismo, né? E a arte, então, vai ser uma demonstração para eles, nazistas, de como as pessoas estavam doentes mentais, né? Então, o nazismo vai se inspirar muito no futurismo. Mas o futurismo, apesar desse aspecto muito negativo, foi um dos que mais inspiraram o modernismo no Brasil. Não pelo conteúdo, mas pela ideia de progresso, de mudança, de manifestos e tal. E o expressionismo? Temos aqui essa famosíssima pintura, que é o Grito, de Eduard Munch, alemão. O expressionismo surge realmente na Alemanha. E o que é o expressionismo? É uma visão completamente oposta do futurismo. Enquanto o futurismo acha muito bonito o que está acontecendo, a guerra, né? Para eles ali é uma festa, porque a guerra vai fazer o quê? Matar as pessoas desnecessárias para eles. O expressionismo vai mostrar um pavor em relação à guerra. E esse pavor em relação à guerra é apresentado aqui nessa figura dessa pessoa desesperada, né? Que dá esse grito. Por isso esse grito, é o pavor diante dos horrores da guerra. Temos aqui um exemplo brasileiro do expressionismo, que é a Criança Morta, do Cândido Portinari. É muito famoso esse desenho,
Cândido Portinari, então, um pintor brasileiro, e você vê aqui uma família de retirantes, muito pobre, com uma criança morta no colo, né? Isso é expressionismo. É você olhar para a figura e ver a expressão de dor, né? Temos aqui as pessoas chorando, as lágrimas caem aos borbotões dos olhos, né? É tudo muito expressivo. Por isso o nome expressionismo. Você sente a dor da pessoa no desenho. Outro exemplo aqui de expressionismo é a Boba, de Anita Malfatti, né? Então vejam que essa mulher aqui, veja como ela tem realmente cara de boba, né? Isso é expressionismo. A cara do desenho tem que indicar o que ele realmente é. Então, se é o louco, ele tem que ter a cara de louco. Se é doente, tem que ter a cara de doente. Nesse caso aqui, é a boba, essa figura que tem essa cara de tola, né? Porque é exatamente essa a intenção da Anita Malfatti no desenho. Isso é o expressionismo. O rosto expressa o que está por dentro. Outro exemplo de expressionismo, a Maternidade, de Almada Negreiros. Então, aqui é o modernismo, é o expressionismo em Portugal, né? No caso, a Maternidade. Crianças Abandonadas, também brasileiro, de Lazar Segal. Aqui temos essa característica da caricatura, né? A caricatura da realidade é o que a pintura expressionista traduz. Novamente, as expressões de dor. E na literatura, como funciona o expressionismo? A linguagem é fragmentada, elíptica, ou seja, omite pedaços, constituído por frases nominais sem verbo, né? E às vezes até sem sujeito. Despreocupação com a organização do texto e combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. Então, se você não se lembrar das características estéticas, você se lembra das características temáticas, que são essas características de você pensar na pobreza, na dor, no sofrimento. Veja esse poema chamado O Meu Tempo, do Wilhelm Klein. Cantos e metrópoles levianas febris, terras decoradas, polos sem glória, miséria, heróis e mulheres da escória, sobralhos espectrais, túmulos em carris. Vejam aqui, por que são frases nominais? Você não tem verbo aqui, né? Então, é um poema praticamente sem verbo. Soam ventainhas em nuvens perdidas. Os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se a mínimos complexos. A arte está morta às horas reduzidas. Chegamos, então, ao cubismo. O cubismo, o título já é bem indicativo, porque cubismo vem de cubo, e cubo é uma figura geométrica. Então, se você não se lembra das características das vanguardas europeias, olhem o título e associem. Cubismo, cubo, figura geométrica. O ponto de partida do cubismo foi a pintura de Pablo Picasso, que é o quadro Les Demoiselles d'Avignon, né, que são as donzelas de Avignon. E ele propõe uma nova forma de apreensão da realidade, por meio de formas geométricas e deformadas. Por meio dessas formas geométricas, você pode observar o objeto quase que em 3D. Eles não tinham essa ideia do 3D, claro, mas você olha o objeto, é como se você conseguisse ver de diferentes aspectos. Então, temos aqui Les Demoiselles d'Avignon, essa pintura, né, em que você vê aqui claramente o cubismo. São formas geométricas, parece que se você olhar mais para um lado você vê, mais para o outro você vê, parece muito aquele tipo de arte feita em vidro, né, que você consegue olhar de vários pontos. Isso é o cubismo,
as formas são geométricas e são quase que em 3D, né? Você encontra essa característica. Aqui também, outro desenho do Pablo Picasso, que é uma pessoa tocando violino, aliás, violão. Veja como você também tem formas de cubos e parece que você está em 3D também. Você consegue ver direitinho os lados assim, das formas geométricas. Então, essa era a forma que o cubismo entendia a realidade, por meio dessas visões assim, de lado, de outro. Então, se você observar formas geométricas assim, você sabe que está diante do cubismo. Outro exemplo de cubismo. Uma obra de cubismo também brasileira, que é Carnaval em Madureira, de Tarsila do Amaral, né? Outra obra do cubismo, que é A Mulher com Flor, de Pablo Picasso. Aqui você vê formas, então, esféricas, vários tipos de formas também ligadas ao cubismo. E na literatura, como o cubismo se apresenta? Por meio do humor, do anti-intelectualismo, a valorização dos sentidos, a superposição de planos, frases breves e rápidas, e o ilogismo. Então, você vê que a arte para o cubismo não é uma representação objetiva da realidade. A procura da verdade deve ocorrer na realidade pensada, criada, e não na realidade aparente, né? Então, aqui você tem várias características do cubismo, que eu não vou me deter a elas, mas vamos ver um poema do Milor Fernandes, que é um poeta brasileiro, sobre o cubismo. Poeminha cinético. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu que já assim. Então, você vê aqui no próprio poema algo de geométrico, né? A sensação de queda nas palavras e formando uma figura geométrica. Outro exemplo, o capoeira. Que apanhar soldado? O quê? Que apanhar pernas, cabeças na calçada. Então, a função do cubismo é a representação da realidade por figuras geométricas, né? Você desmonta o objeto para que você remonta e deixe transparecer uma estrutura superior essencial. É claro que nós estamos aqui falando da literatura, mas as vanguardas europeias não são muito estudadas na literatura, são mais estudadas nos desenhos. Então, o que é importante saber são os desenhos. O dadaísmo, temos aqui a obra Colagem e Espelho, né? O dadaísmo, ele surge na Suíça, e ele é a mais radical de todas, porque ele propõe destruir todos os conceitos de arte. Todos os critérios de valorização da arte são destruídos pelos dadaístas. Eles não querem mais que a arte seja vista de um ponto de vista elitista e também conservador. Por isso, eles vão propor uma arte extremamente audaciosa. Eles pregam a liberdade total. Chega de ficar indicando quantos versos o poeta tem que escrever, rima assim, assado, quais as características da pintura. Não, eles querem fazer do jeito que quiserem, né? Então, quais são as características do dadaísmo? A denúncia das fraquezas pelas quais a Europa passava, a recusa dos valores racionalistas da burguesia, a desmistificação da arte. A arte não é coisa séria, então havia uma ideia de que a arte é sublime, muito superior, que a arte é uma forma de educação. Eles vão propor o contrário, a arte não tem nada, a arte não é nada séria, é uma brincadeira. Eles negam a lógica da arte e da ciência e tentam abolir a memória, a arqueologia,
e tudo aquilo ligado ao que eles não acreditavam. E eles inventaram, então, a técnica do ready-made. Já que a arte não precisa ser compreensível, vamos criar os ready-made, são objetos prontos. É você retirar um objeto de uso do seu ambiente normal e você dá outro sentido a ele, né? Então, quem mais fez isso foi o Marcel Duchamp, que expôs uma roda de bicicleta cravada num banco, o urinol, que é a fonte, etc. Então, temos aqui a fonte, que é a obra famosíssima de Marcel Duchamp. Vejam que para fazer essa obra, ele não faz nada, na verdade. Primeiro que essa privada já existia, né? Ele pegou uma privada e ele simplesmente pôs essa privada no museu. Só esse ato em si já causou certo escândalo e com isso ele conseguiu o que queria, porque as vanguardas queriam escandalizar, né? E fez com a fonte. Aqui temos a roda de bicicleta, que é outro ready-made que ele apresentou, exposta aqui, né? Também o valor dessas apresentações está justamente no fato de serem colocadas no museu, mas você não vê nenhum trabalho por parte do artista, né? A não ser colocar ali a roda. Então, aqui é a Mona Lisa com bigode, feita por Marcel Duchamp. E na literatura, como o dadaísmo se apresenta? Por meio da agressão, da improvisação e da desordem. Então, duas palavras importantes, improviso e desordem. Rejeição ao equilíbrio e à razão. Livre associação de palavras. E invenção de palavras também. Então, temos aqui um poema do próprio Tzara, que é o criador do dadaísmo, sobre como fazer um poema. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço um após outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele é um escritor infinitamente original ou de uma acessibilidade graciosa, ainda que compreendido do público. Então, aqui ele ensina como que você faz poema. Pega um monte de palavra, recorta, joga dentro de um saquinho e vai tirando. Aí você coloca uma após a outra, ali você tem um poema. Para ele, o poema, então, é dadaísta. Então, é muito polêmico o dadaísmo, mas também, assim como o futurismo, vai influenciar muito o Brasil. Vejamos outro exemplo. A batalha. Bé, bum, bum, bum. Bum, S, bum, pá, pá, bum. Zazal, bum, 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 pra, rou. Aqui é um poema dadaísta, sem sentido nenhum, porque eles não visavam ao sentido. Então, quais são as características do dadaísmo? A falta de lógica, o absurdo, o humor irracional e nihilista, ou seja, descrédito, e também a dinamização da cultura e da linguagem. Então, vimos aqui as correntes literárias, né? As características de todas essas correntes literárias. Falta ainda o surrealismo, que na aula que vem nós veremos, até porque já está acabando o tempo aqui e vai cortar a aula de hoje. Então, é importante prestar muita atenção nas características das vanguardas europeias. Nunca esquecer, porque é a base para entender o modernismo e também